Teve uma vez que eu disse assim: pastor, não vou citar o nome dele aqui, vamos lá na Garbo, porque eu quero te dar um terno. Eu cheguei na Garbo e disse: deu o melhor terno para ele. Deu o melhor terno. Não estava fazendo aquilo para me agradecer, eu estava fazendo porque é um servo de Deus. Eu sei se os irmãos entendem que o que você traz para a obra de Deus, a Bíblia diz trazer. Às vezes alguém diz assim, dignidade, dando, mas para onde vai o dízimo? O dízimo, as ofertas. Irmãos, o que a Bíblia diz? Que o sacerdote, os levitas, aqueles que faziam a obra de Deus, eles participavam. O povo não participava das ofertas que eram entregues na igreja, lá no tabernáculo do Senhor. Mas o sacerdote e os levitas, os órfãos e as viúvas, eles comiam do que era entregue. Mas o que está fazendo? Você quer saber? Eu vivo da obra. Aquele que está aqui vive da obra. Aquele que está fora vive da obra. Como que a obra de Deus vai crescer se você não lançar? Mas a vitória maior, você sabe qual é o segredo? É quando você lança e não fica olhando todo dia para a sua semente. Para onde a semente foi? Será que a semente brotou? Não, você consegue enxergar a semente dentro da terra? Então você vai ter que desterrar ela todo dia. Então quando você tirar ela dentro da terra, ela vai morrer, não vai nascer. Ela não é missionária para o direito. Porque eu vou plantar uma coisa e todo dia eu vou chegar lá e olhar, vamos ver se você vai nascer ou não. O segredo é você crer que é Deus que te dá a recompensa. Aleluia. Glória a Jesus. Deus quer ensinar essa igreja a ser abençoada. Deus quer te ensinar. Tem pessoas aqui que é de outro ministério. Você não entrega o dízimo na sua igreja. Você não oferta na sua igreja. Você tem que aprender a lançar o teu pão sobre as águas. Aleluia, meu Deus. Eu ganhei por esses dias um sapato, ganhei mais outra roupa, ganhei mais outra. Eu disse: Deus, eu tenho que dizimar o que eu ganhei, Deus. Eu disse para uma irmã, falei: vai lá buscar a primícia daquilo que Deus me deu. Aí eu acabei de lançar, já ganhei outro sapato de novo. Glória. De 100 reais. Eu disse: meu Deus do céu, eu vou lançar de novo. Sabe por quê? O segredo. Eu disse para a missionária assim: vai lá e busca um sapato. Eu disse para a outra também: vai lá e busca um sapato. Oi, irmão. Mas a pastora, para dar sapato, me doou, porque eu quero a bênção de Deus em minha vida. Eu não vou esperar que para quem eu dei, irmão, porque o problema do povo é esse: eu quero ganhar. Não, eu tenho que ser. Tinha uma pessoa que lançava a bênção sobre a minha vida, e um dia essa mulher lançava a bênção. Quando o filho dela adoecia, ela disse: você tem que vir aqui ungir meu filho. Eu disse: por que eu tenho que ir? Não dá para mim. Mas você tem que vir. Falei: por quê? Porque você me deu um sapato, porque você me deu uma roupa, e você acha que eu tenho a obrigação de estar na tua casa ungindo teu filho na hora que você quer? Eu não sou sua empregada. Eu sou escolhida do Senhor e vou aonde Ele me manda. Falei: minha filha, tu está lançando em terreno que Deus não mandou, porque você quer comandar a plantação. Quem comanda a plantação é Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias Acharás. Deus quer que no mês de janeiro você lance. John Wesley diz assim: faça todo o bem que você puder, por todos os meios que você puder, de todos os modos que você puder, em todos os lugares que você puder, em todo o tempo que você puder, para todas as pessoas que você puder. Aleluia. Glória a Deus. Devemos tirar de nós a ideia maligna e política de que só faremos o bem se tivermos algum lucro, se tivermos algum benefício. Se essa ideia estiver no seu coração, meu irmão, você já perdeu a bênção. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias já nasce. Aleluia. Quero contar outra parte que diz assim: lança o teu pão sobre as águas através da influência. Quantas pessoas, irmãos, têm influência no seu emprego, tem posição, mas não lança, tem medo de falar a palavra de Deus, tem medo de falar: olha, eu estava lá, eu recebi a bênção de Deus. Vão lá comigo, irmãos. Eu tenho visto aqui uma pessoa desse jeito, a irmã Neuza e o irmão Renato. Eles têm influência, eles falam: olha, foi lá e Deus me deu uma bênção, eu fiz dessa maneira e Deus agiu. O que Deus tem te dado? A posição que Deus te colocou.
e você não tem procurado essas oportunidades para glorificar o nome do Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, através de tuas palavras. As palavras possuem um poder extraordinário. Diz Isaías 50, verso 4, diz: o Senhor Deus me deu uma língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Quantas vezes alguém chega e diz para mim assim: olha pastor, olha, eu estou na luta, diz Deus vai te dar vitória. Estou lançando, porque na hora, no momento mais difícil da minha vida, alguém vai dizer para mim da mesma maneira: Deus vai te dar vitória. Quantas vezes você tem poder para lançar uma palavra de bênção, mas você não lança, você fecha a tua boca. Mas Deus te deu uma boca de erudito. Deus quer te dar algo assim que vai mexer, que alguém não pode falar aquela palavra, mas lá no futuro vão descobrir que foi você que disse aquela palavra. Irmãos, a gente vê quantos pensamentos de tantas pessoas, e a gente fala, Martim Lutero, tantos outros, igual o John Wesley aqui. E outra coisa, pode alguém até querer usar achando, mas não foi. Foi a palavra. A Bíblia diz que aquele perfume que aquela mulher jogou, ele disse que seria conhecido em todo o mundo que ela fez. Hoje nós todos estamos sabendo. Ela lançou sobre o mestre. O que você tem feito esse mês? Nós já estamos no dia 9 de janeiro. Será que você deu pelo menos a paz do Senhor para alguém? Será que você fez um bolo? Irmãos, eu fui na fazenda e o Senhor disse para mim assim: você leva um creme para fulano, você leva o outro para Dete, você leva para aquela menina nova convertida, pequenininho. Mas eu falei, eu vou levar. Quando eu cheguei lá, uma velhinha que Deus salvou, está lá na igreja, ela disse: pastora, eu fiz uma broa, uma forma de broa desse tamanho. Eu fiz uns queijinhos para você, pastora. Irmãos, a maior alegria. Quando eu entreguei aquela lembrança, ela disse: pastora, você passa lá para pegar a bênção. Sabe o que é isso, irmão? Eu estou lançando por todo o sacrifício que eu estou indo, João. Mas eu vejo o Senhor me recompensando na minha vida. Quantos poderia ter lançado na minha viagem para o Rio? Mas o coração fechou. Porque você não sabe que luta que é. Mas eu louvo a Deus porque eu fiquei admirada. Eu orei ali dentro e disse: Senhor, move o coração. E eu vou falar o nome de quem Deus moveu. Nessa igreja, foi uma oferta que para ela parecia mínima. A Maria Aparecida. Eu fiquei tão admirada que eu falei com o Senhor lá dentro. E eu peguei 20 reais e eu dei na oferta. Quando eu virei as costas, ela colocou a mão na minha mão. Quando eu olhei os 20 reais, eu disse: Deus, mal coloquei lá dentro, já está a oferta de volta. Ela disse: para te ajudar na sua viagem. Amém. Ela pode dizer que é uma viúva, tem os seus filhos para cuidar. Mas essa mulher sempre lançou na minha vida. Nos momentos mais difíceis. Irmão, para ela pode ser tão pequeno, mas para mim foi uma resposta de oração. Alguém pode ter dito aqui: mas eu senti. Mas você perdeu a bênção. Sabe por quê? Porque você não deixou lançar. Eu fui num culto com a Tânia, eu fui na casa do Jorge. Nós temos o céu na casa deles. E o Espírito Santo falou assim comigo: faz o povo lançar a oferta aqui para ser abençoado. Eu disse: Deus, imagina que eu vou fazer isso? A família da Tânia está todinha aqui e eu vou fazer isso? Eu peguei e fiquei calada. E o Espírito Santo continuou: você vai impedir o povo de ser abençoado? Aí eu peguei e falei assim: Tânia, sabe o que Deus falou para mim? Que a tua família perdeu a bênção por minha culpa. Ela disse: eu também não ia ter coragem de fazer não. Aí a Sandra falou: pois Deus tocou em mim. Aí esse dia Deus também falou para mim fazer. Irmão, quantas vezes nós impedimos a bênção das pessoas? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Aquela viúva, ela não era judia, mas o Senhor disse para Elias assim: Elias, eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Irmão, ele ordenou você. A palavra dele é uma ordem. Teve um dia que eu estava com aqueles 10 reais no bolso e eu disse: não dou, só tenho esse. Como é que Deus vai pedir para mim? Só esse que eu tenho. E o pastor pregando em uma comunidade que eu estava trabalhando nessa época com os irmãos, e um monte de gente, tudo bem de vida. Eu disse: imagina que Deus vai pedir esses 10 reais de mim. Vai nada, Deus está pedindo para esse povo tudo. E o pastor Garcia pregava e dizia assim: Deus está mandando você dar. Eu disse: meu Deus, ele está olhando para mim, ele sabe que eu não tenho o certo desempregado. E ele dizia assim: Deus está mandando você dar. Eu disse: não dou. E o Espírito Santo diz assim: dá esses 10. Eu disse: não dou, Senhor. Imagina,
O Senhor diz: dá.